Pedrinho não sabe fazer gol, o Pedrinho não sabe finalizar e o Pedrinho não aguenta um jogo inteiro. Mas desde que começou o Brasileirão, não é mais bem assim. A gente vai mostrar pra vocês como o Pedrinho deixou de ser só uma promessa pra virar o protagonista do Corinthians. Vem com a gente! Fala galera, Felipe Masmanier do Footstats ao lado de João Iso. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje para falar da excelente fase que vive o Pedrinho pelo Corinthians, hoje ele é o protagonista do time. Um vídeo que foi muito pedido nas nossas redes sociais, né Iso? Sobretudo pelo Arthur Peixoto no Twitter e o Francisco Silva no YouTube. Todo vídeo, todo post que a gente fazia, eles estavam lá pedindo pra gente fazer essa análise do Pedrinho. E saiu. Saiu, chegou o momento, ele tá com certeza na melhor fase dele no Corinthians. A gente começa pelos números dele no Brasileirão, ele tá tendo muito destaque. É o maior pontuador do Corinthians no índice Footstats, né? Isso. Passou o Ralf com esse último jogo. Baita jogo contra o Botafogo, talvez o melhor dele com a camiseta do Corinthians. E é o terceiro melhor entre os meias. Por que ele tem esses números tão bons? Bom, para começar, ele tem 17 dribles certos no campeonato, o segundo do Brasileirão no geral, mas tem a maior média pro jogo, né, Isa? É isso, 1,4 dribles certos por jogo, só tá atrás do Michael do Goiás, né? No geral, né? No geral, o Michel tem 18 ou 19? 18, né? Tem um a mais que o Pedrinho. Drible certo a mais só, mas tem jogo a mais. Na média por jogo, o Pedrinho é o maior driblador do campeonato. A gente fez aquela brincadeira no começo do vídeo que falavam que o Pedrinho não sabia chutar. Agora ele sabe muito bem, 13 finalizações certas no campeonato, o 10º entre todos os jogadores e o líder do Corinthians. E aí os números começam a ficar melhores ainda, pontaria na finalização, 56,5% de acerto, uma pontaria muito boa, né? É isso, entre os 40 jogadores com mais finalizações, ele é o quinto melhor, número muito bom para um meia, né? Um cara que tá tomando mais gosto pela finalização. A gente vai mostrar o comparativo mais pra frente com esses números no passado do Pedrinho, que já marcou 4 gols no campeonato, é o artilheiro do Corinthians no Brasileirão e é o quarto entre os meias, o quarto meia que mais fez gols. Então, números muito fortes do Pedrinho. A gente traz para vocês aqui o mapa das ações dele no campeonato e o mapa de finalizações, só para dar uma completada nesse raciocínio. Aqui no mapa da movimentação a gente vê que ele continua usando muito aqui o lado direito do campo, sempre cortando para dentro. E tem aquela história, né? Muita gente pedia para ele jogar centralizado como um 10, mas ele tá mostrando que ele consegue ser um meia de criação, mesmo jogando aberto pelo lado. Sim, é possível você ser um meia jogando pelo lado do campo, né? No próprio Corinthians tem esse exemplo, né? O Jadson em 2015 e em 2017 jogava pelo lado do campo, mas era claramente um meia, né? Tá buscando muitas associações aqui pelo lado direito do campo. Se você cortar pro período só pós-Copa América, ele esteve entre as 3 maiores interações de passes em todos os jogos do Corinthians e o cenário não era bem assim antes da Copa América, né? Não era bem assim antes, né? Nos 9 jogos anteriores, sendo que ele disputou 5, apenas 2 ele figurou nesse entre top as 3, né? interações, né? Isso é muito impulsionado pelo Fagner, que ele joga ali na direita, né? Avança bastante, né? Sobretudo em casa, ajuda muito o Pedrinho nessas associações, tabelas, triangulações. O Júnior Urso aparece em alguns momentos ali pela direita para fazer essa triangulação mesmo. E então, nisso que o Pedrinho tá conseguindo crescer bastante. E com certeza esse número tá diretamente relacionado à melhor ofensiva do Corinthians. Sim. O Pedrinho tá chamando a responsabilidade, tem finalizado muito e muito bem, como a gente vê aqui no mapa das finalizações. A gente viu que a pontaria dele estava muito afiada, com chutes muito perigosos lá de fora. Ele é um cara que finaliza bem de fora, mas tá entrando também na área, tá pisando na área. Contra o Fortaleza ele fez gol até de direita, na entradinha da área aqui, quase na pequena já. Fez um gol ali no contrapé do goleiro Felipe Alves, né? E foi um pedido do Carille, né? Que ele pisasse mais na área, que ele incomodasse mais o adversário. Ele tem por característica esse bate de fora da área, mas é um cara que tá tomando mais gosto pela finalização e pelo gol, como a gente pode ver aqui. E se você pegar essas bolinhas brancas aqui, são os chutes bloqueados, né? Ou seja, se você pega só a porcentagem dos chutes que passaram dos adversários, ele tá acertando mais de 70% das finalizações no alvo. Então tá finalizando muito bem. A gente falou do comparativo do Pedrinho, esse Pedrinho atual com o antigo Pedrinho, que era muito criticado. A gente fez o recorte aqui dos 15 jogos do Pedrinho desde que começou o Brasileirão 2019. Em 2019 ele ainda não tinha nenhum gol marcado até começar o Brasileiro. Aí no jogo contra o Bahia ele faz um gol de fora da área, um bonito gol. E aí começa essa ascensão, essa nova fase do Pedrinho. E a gente vai comparar com todos os outros jogos. Bom, para começar, são 15 jogos disputados com uma média de quase 70 minutos por jogo.
E no recorte anterior eram 94 jogos com uma média de 49 minutos por jogo. Uma fase que ele ainda não era titular, entrava muitas vezes do banco, acaba influenciando bastante nesse número. É isso, acabava entrando no decorrer das partidas, grande parte das vezes, não era titular, né? Pegava os últimos minutos das partidas e agora ele realmente tem conseguido terminar os 90 minutos, como a gente bem falou lá no começo do vídeo, é um cara que está aguentando muito o ritmo fisicamente. Agora, para comparar as estatísticas propriamente ditas, na questão dos gols marcados, em só 15 jogos ele já marcou 5 gols, nos outros 94 ele tinha marcado só 4. Pegando uma média aqui pela minutagem, a gente não está fazendo nem a média por jogo, em si a média pela quantidade de minutos, ele está fazendo um gol a cada 2,3 jogos atualmente e antes ele precisava de quase 13 jogos para fazer um gol. É, uma melhora muito acentuada, mas não é exatamente porque ele aumentou o número de finalizações, como a gente vai ver na próxima linha. Exato, a gente pega aqui o número de finalizações certas. Atualmente o Pedrinho finaliza certo uma vez a cada 55 minutos. Antes ele precisava de 140 minutos para acertar uma bola no alvo. O número de finalizações continua praticamente o mesmo nos dois períodos. O que mudou foi essa pontaria, que era de 24%. Esse Pedrinho anterior, né? Esse Pedrinho antes do Brasileirão desse ano. E depois o Brasileirão subiu para 57,6%. Mais do que dobrou. Só lembrando, nesse recorte aqui entram os jogos da Sul-Americana e da Copa do Brasil que aconteceram depois de começar o Brasileirão. A gente juntou, porque ele tem feito belas atuações nos outros campeonatos também, mas pegando esse recorte desde que começou o Campeonato Brasileiro. Na questão das assistências para gol e para finalização, antes ele dava muito mais assistência para gol, tinha dado 9 assistências para gol já com a camiseta do Corinthians, depois deu uma só, justamente no último jogo contra o Botafogo, uma assistência de direita até, né? Num raro cruzamento de direita que o Pedrinho acertou. Ele tem tentado mais esses cruzamentos com a perna ruim, conseguindo driblar os jogadores com a perna esquerda para fazer o cruzamento com a perna direita e conseguiu fazer esse cruzamento para o Bozelli fazer o gol. Se o número de assistências para gol diminuiu bastante, não é porque ele está tentando menos, não. Pelo contrário. Se você pega o número de passes para finalização, assistências para finalização, atualmente ele está dando 1 a cada 55 minutos. Antes ele precisava de 71 minutos para criar uma chance para os seus companheiros. Então dá para colocar essa responsabilidade até mais nas costas dos atacantes, os caras que estão concluindo a jogada, do que para o Pedrinho em si. Na questão dos dribles certos, ele continua sendo o mesmo cara driblador, aquele cara que gosta do confronto de 1 contra 1, vai para cima do adversário, tanto que as médias aqui muito parecidas, um drible a cada 55 minutos. Desde o Brasileirão 2019, antes ele precisava de 53 minutos, praticamente um empate técnico. O que está mudando bastante no Pedrinho é a qualidade do passe dele. Está acertando 90% dos passes, antes ele acertava só 85%. 5% de melhora parece pouco, mas não é. É muita coisa. É muita coisa num tempo que não é tão grande assim, né? Uma diferença de tempo. Sim, exatamente. Então é o Pedrinho conseguindo aperfeiçoar isso aí e deixando os companheiros mais na cara do gol, como a gente tinha falado. Driblando praticamente a mesma quantidade de vezes, mas melhorando bastante essa qualidade no passe, o Pedrinho conseguiu diminuir o seu número de perdas de posse. Ele perdia a posse a cada 12 minutos antes do Brasileirão 2019, agora ele perde uma vez a cada 15 minutos. Tudo bem, é uma diferença pequena, mas um cara que está sendo mais acionado, um cara que está participando mais do jogo. E está sendo mais objetivo, né? Muito mais objetivo, tá buscando gol, fazendo essa finalização certa, como a gente já falou. E tem sido protagonista do Corinthians, como a gente falou no começo do vídeo. É o maior pontuador no índice Footstats. Sim. E o reflexo disso é o que ele está fazendo em campo. O torcedor do Corinthians está delirando aí com as atuações do Pedrinho. A imprensa também parou de pegar no pé dele. Tá fazendo uma baita de uma temporada, um baita de um ano pelo Corinthians. Justamente porque ele tá conseguindo converter esse número, né? Vamos ver quanto tempo mais o Pedrinho vai ficar no Brasil, né? Tem essa questão da janela que ainda não fechou, fecha no dia 2 de setembro, se eu não me engano, né? É o cara que chama a responsabilidade, joga com a 38, mas é o 10 na prática, né? Chama a responsabilidade. Exato. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê o seu joinha. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Lembrando que amanhã sai o Footstats Checkout, amanhã terça-feira, um resumo com tudo que aconteceu no Brasileirão. A gente falou bastante do Pedrinho lá também e de todos os outros jogos da rodada. Não deixem de conferir. E sempre lembrando para vocês também, esse vídeo tem um apoio todo especial do BetSul, nosso parceiro oficial e melhor site de apostas esportivas da América do Sul. É isso aí, galera. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.